Tenho 38 anos e seria possível fazer essa transição de carreira? Desce boa sexta-feira para vocês e hoje é dia de vídeo de perguntas e respostas. Então eu vou pegar as perguntas que vocês deixaram nos comentários do último vídeo da última sexta-feira e vou responder aqui para vocês. Eu vou tentar ser mais sucinto para a gente poder responder o maior número de perguntas aqui nesse vídeo. Então se você quer ter a sua pergunta respondida na próxima sexta-feira, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder durante a semana, mas depois eu faço a mesma resposta com mais detalhes no vídeo da semana seguinte. Então vamos lá. Meu time separou aqui as principais perguntas dos comentários, tá? Então vamos pegar a pergunta aqui do Mendes. Mendes perguntou assim, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem ver. Mendes perguntou assim: opa, obrigado pelo vídeo e parabéns pela didática. Estou pensando em migrar de carreira e devido ao crescimento exponencial da área, mais salário, uma oportunidade na gringa, essa área me chama muito a atenção. Hoje eu trabalho com tráfego pago, fazendo campanhas Google e Meta Ads, mas odeio ter que prospectar e vender. Gostaria de saber a sua opinião sincera e realista, sem precisar romantizar nada. Deixa comigo. Tenho 38 anos e seria possível fazer essa transição de carreira? Teria que aprender basicamente do zero. Vejo pessoas saindo até de humanas para dados, mas a questão da idade está me incomodando. Vejo alguns comentários dizendo que é uma barreira bem grande no mercado. Tem inglês razoável, meu plano seria buscar vagas remotas para ganhar em dólar, mas estou bem receoso. O que me dizer a respeito? Pode ser honesto, por mais dura que seja a verdade. Por favor, um grande abraço. Mendes, a migração de carreira tem se tornado cada vez mais comum, porque as faculdades elas não conseguem formar pessoas com a mesma velocidade que o mercado tem. Então, o mercado, para fazer uma gambiarra, digamos assim, ele acaba pegando pessoas de outras áreas. Então, engenheiros, por exemplo, trabalham muito, né, na área de dados. Tem pessoas da economia, administração, tem pessoas da biologia. Então, pessoas que têm um ensino superior completo e conseguem fazer o trabalho do cientista de dados, a empresa ela nem quer saber qual formação ela teve. A questão da idade ela vai pelo mesmo caminho. Né? Os alunos geralmente eles fazem essa transição de carreira entre os 28 e 36 anos mais ou menos. Então essa é a idade que a transição de carreira ocorre, porque a pessoa começa numa carreira, trabalha uns 5, 6 anos nela, depois faz uma transição para uma carreira de tecnologia como dados, por exemplo. Na comunidade DS, que é a escola EAD onde eu sou professor, o nosso aluno mais experiente que conseguiu fazer a migração de carreira fez aos 45 anos de idade. Ele era servidor público, trabalhava no correio, pediu demissão do trabalho e está trabalhando num banco como cientista de dados. Então, assim, a idade não é impeditivo. O que é realmente impeditivo é a tua capacidade de resolver o problema. Se você não consegue resolver o problema, né, de acordo com a ciência de dados ou com a análise de dados, você não vai conseguir o trabalho. Simples assim. A idade não é empecilho. Se a empresa perguntar a sua idade, cara, fique com o pé atrás. Porque não é porque a gente está procurando emprego que a gente deve aceitar qualquer empresa. Uma empresa que avalia você pela idade, não pela tua capacidade de realizar um trabalho e gerar valor, provavelmente tem um ambiente péssimo. Então fica ligado. Com relação à idade, fica tranquilo. A realidade nua e crua que eu vou dizer para você é o seguinte: começar a se preparar para a profissão de cientista de dados e já entrar no mercado internacional para ganhar em dólar, eu acho assim, não é real. Eu acho que você precisa primeiro aprender a profissão, desenvolver projetos bacanas, você conseguir entrar numa empresa legal aqui no Brasil, conseguir gerar valor e aí você começa a pleitear vagas internacionais. Direto assim é um pouco mais difícil porque você ainda não tem experiência, bagagem profissional para dizer para os gringos lá que você é capaz de fazer o problema deles, tá? Então, essa é a única ressalva, assim. Eu acho que é legal ter num horizonte, assim, de médio prazo, trabalhar para o estrangeiro e ganhar em dólar, que é super bacana, mas eu não acho que vai acontecer, né, logo após a tua formação, tá bom? Essa é a minha única ressalva aqui, beleza? Próxima pergunta. Pergunta aqui do Matheus. Matheus perguntou assim, ó. Dúvida para o próximo vídeo. O que acha dos layoffs recentes da Google e outras empresas tech? Não fui atrás da fonte de informação, porém ouvi algumas pessoas comentando que, pelo menos na Google, cientistas de dados que não eram da área de reconhecimento de imagem ou LLM acabaram sendo priorizados na hora dos cortes, em relação aos que estavam trabalhando dentro dessas áreas. Acha que isso é uma tendência do mercado ou é algo mais relacionado ao planejamento estratégico do Google? Bom, layoff ele acontece por dois motivos, né? O primeiro motivo é quando você tem uma alta taxa de contratação e essas contratações foram acontecendo tão rápido que você inchou a sua empresa, né, e de uma maneira não tão correta. Então você tem muitos funcionários.
Então você tem muitas pessoas fazendo muitas poucas coisas, digamos assim. Então você tem uma pessoa para cada coisa, né? E aí isso encarece muito o custo da empresa, porque a maior parte do custo de uma empresa é a folha de pagamento. Então você vai lá e demite uma grande quantidade de pessoas. Isso gera, né, os layoffs, as demissões em massa que a gente chama. O que aconteceu no ano passado foi exatamente isso. Na pandemia, tudo que era físico fechou. As empresas contrataram correndo pessoas da área de dados e tecnologia para poder criar aplicativos e vender online. Depois que tudo isso passou, a empresa começou a vender fisicamente, porque as lojas abriram, e aí você tem muita gente contratada que foi contratada às pressas. E muita gente acabou não performando, não desenvolvendo. E aí o layoff vem para demitir essas pessoas. Além disso, o layoff também é uma oportunidade da empresa reajustar investimentos. Então, por exemplo, se eu tenho algumas iniciativas, empresas que é nova, que não deu resultado ainda, né, que não estão gerando valor, eu vou lá e interrompo essa iniciativa. E aí as pessoas que estão realmente nessa posição, elas acabam sendo realocadas para outros times ou elas acabam sendo demitidas também. Então pode acontecer isso, né? Você corta aquilo que não é o arroz e feijão da empresa, aquilo que não gera caixa para manter a empresa funcionando. Então também acontece ali os layoffs. E aí fora isso, todo o resto é especulação, tá? Eu não consigo dizer para você a minha opinião sobre isso porque eu não li a notícia, eu também não sei qual que é a ideia. Mas pode ser que os engenheiros do Google, né, as pessoas do Google, elas cortaram, por exemplo, iniciativas que não estavam dando resultado. E aí aquelas pessoas, aqueles cientistas de dados que estavam ali, foram demitidos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, tá? Duas, na verdade. A primeira é que essas pessoas demitidas no Google vão conseguir trabalho em qualquer outro lugar na semana seguinte ganhando mais, porque, você trabalhou no Google, cara. Você acha que a Amazon, que a Apple, que a SpaceX, que o Alibaba, todo mundo não quer essas pessoas? O cara que trabalhou no Google. Então esse cara provavelmente vai trabalhar em outro lugar ganhando 3, 4 vezes mais. Isso é ter certeza disso. A outra certeza que eu tenho é que essas pessoas não estavam desempenhando bem o papel delas. Por quê? Porque com a dificuldade de contratar cientista de dados, e eu vejo isso pelas empresas que são parceiras da escola, e eu tenho muito contato com os coordenadores de dados das outras empresas e RH, assim é muito difícil contratar um bom cientista de dados ou um bom analista de dados. A maioria das pessoas aprende Power BI e acha que virou analista de dados. Ou ela aprendeu um pouquinho de Excel e acha que virou cientista de dados. Então é muito difícil selecionar essas pessoas. Então, para o Google demitir uma posição que é difícil de recrutar, é porque a pessoa não estava desempenhando bem. Ou porque a cultura dela não estava alinhada com o que o Google prega ali. Então, por isso que ela foi demitida, tá? O resto é especulação. O resto é decisão estratégica, muitas vezes a gente não sabe. Mas, assim, esses caras já estão empregados em outras empresas ganhando triplo. E, com certeza, isso não quer dizer que a área de ciência de dados vai começar a ter demissão em massa. Muito pelo contrário. Está buscando cada vez mais profissionais nisso, principalmente agora com o advento aí das inteligências artificiais. Tá bom? Outra dúvida do Mundo Lab. Perguntou assim, ó. Apenas uma dúvida para quem puder responder. E tem mercado para isso no Brasil? Estou errado ao afirmar que o empresariado brasileiro quer apenas investir dinheiro no que apresenta um retorno imediato e palpável? Claro, estamos falando de grandes empresas. Mas será que os gestores e dirigentes brasileiros têm a maturidade para entender o quanto os dados são importantes? Tenho amigos na área que me contam que muitas empresas tiraram o pé do acelerador no requisito de investimento, no que se refere a ciência de dados e análise de dados, por exemplo. Isso porque os gestores não viram retorno aos altos investimentos nessa área. Enfim, parece que vamos ter que trabalhar em dobro. O que acham? Isso é uma boa pergunta, né? Toda mudança que acontece no mundo, ela acontece de maneira heterogênea, que eu vou dizer para vocês, né? Ela acontece em algumas empresas e depois isso vai se espalhando ao longo do tempo. Por exemplo, na cidade onde eu nasci no interior não tem Uber, por exemplo, né? Em São Paulo tem Uber, é quase que normal lá. Então, com dados acontece a mesma coisa, né? As empresas elas vão aderindo à área de dados com o passar do tempo. E a área de dados ela tem um primeiro grande desafio, que é mostrar valor. Se você não gera valor para a empresa, ou seja, se as pessoas não veem aquilo como um valor, você vai ser descartado. Isso aí é fato. Todo empresariado ele quer investir para ter retorno imediato e palpável. Isso não interessa, assim, isso é a regra do jogo. Todo investimento tem que trazer retorno quase que imediato ou o mais rápido possível, senão não tem outra conversa. Se você contrata um analista de dados e ele fica fazendo indicador lá, fica fazendo um monte de dashboard, mas ele não mostra o que fazer com isso, cara, ele vai ser demitido e a área de dados vai acabar. Porque o dono da empresa, ele quer saber de retorno rápido.
né? Ele quer contratar para ter retorno rápido, porque ele tem um baita custo, cara. Né? Não tem como ele gastar dinheiro com algo que não traz retorno. Então, às vezes a área de dados não vai para frente muito por causa de nós mesmos, dos profissionais de dados. Né? Você vai lá, faz os indicadores, faz os gráficos e você mostra para as pessoas como usar aquilo para tomar decisão. Você mostra para as pessoas como aquilo vai ajudar a reduzir o custo, a diminuir o tempo, ou aumentar o faturamento, ou tomar decisões melhores, ou fazer mais produtos, diminuir estoque. Quando você mostra isso, eu posso garantir para você que a pessoa ela não vai viver mais sem isso. Né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, eu tive muita essa dificuldade em mostrar o valor dos dados para as pessoas. E aí, durante os meus primeiros meses, eu fiquei trabalhando num projeto que eu sabia que ia gerar muito valor, que era um algoritmo de previsão de vendas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz o algoritmo de previsão de vendas, onde as pessoas elas usavam aquele algoritmo para entender mais ou menos ali qual seria a venda de determinados produtos e, portanto, elas mandavam confeccionar esses produtos. Então, toda vez que ela ia fazer produto A, B e C, e aí eu tenho que fazer quantos do A, quantos do B, quantos do C. E aí ela olhava no meu algoritmo de previsão, olhava as previsões e decidia. Quando ela começou a fazer isso e começou a produzir as peças de cada uma desses produtos de maneira correta, começou a diminuir estoque e começou a aumentar o faturamento. E aí o que aconteceu? Nunca mais eles largaram essa previsão de vendas. Aquilo virou assim, o core. A pessoa quase não sabia mais tomar decisão se ela não olhasse para a previsão de vendas. Então, nesse caso, você colocou uma ferramenta a partir dos dados que faz parte do dia a dia da pessoa. Ela não consegue mais tomar boas decisões se ela não usar a tua ferramenta. E aí, a área de dados começa a ser essencial. A empresa manda embora outras pessoas, mas a pessoa de dados ela não manda, porque ela sabe se mandar a pessoa de dados embora, né, e aquele projeto acabar, a empresa ela volta a ter um alto custo e vender menos. Então, a área de dados virou essencial para a pessoa naquele ponto. E aí, quanto mais projetos você for fazendo, que integrem o dia a dia da pessoa, que faça ela usar aquilo mesmo, quase que como uma dependência, mais o time de dados é valorizado da empresa. Agora, se você vai lá, faz dashboard no Power BI, apresenta meia dúzia de gráfico lá e ninguém sabe o que fazer com aquilo, cara, aí a área de dados vai acabar mesmo, que é o que acontece na maior parte das vezes. Existe até um estudo que diz que projetos em ciência de dados, 90% eles terminam porque a solução dele não está alinhado com o problema de negócio real. Ou seja, a pessoa não criou a solução para resolver um problema. Ela criou porque ela achava bonito, porque estava todo mundo usando, porque ela sabia aquela ferramenta. E aí o projeto de dados acaba. E se o projeto de dados acaba, a área de dados acaba. E quando chega no momento de recessão que você tem que cortar custo da empresa, obviamente você vai cortar a área de dados também. Porque o seu time de dados foi incompetente em mostrar o valor de dados para a empresa. Seja você que está me assistindo aí, ou seja o teu chefe também, que não conseguiu mostrar esse valor. Próxima pergunta aqui. A pergunta é do Adriano. O Adriano perguntou aqui, ó. No programa do vosso curso dos 10 meses, a grade curricular não tem linguagem R e nem Tableau, que são ferramentas basilares. Vamos lá, Adriano. Lá na comunidade, na formação profissional de analista e cientista, a gente forma profissionais para entrar no mercado. O objetivo principal é conseguir o primeiro trabalho para os alunos. E para conseguir o primeiro trabalho dos alunos, eu tenho que tirar tudo o que é supérfluo, tudo que não é avaliado, para deixar somente o mínimo para que essa formação profissional ela fique em torno de 12 meses, né? A média de empregabilidade é 10 meses. Portanto, a linguagem R ela não está contemplada porque o R é um plus. Geralmente é quem está buscando, por exemplo, do júnior para pleno. A pessoa já está empregada, que já quer crescer na carreira, ganhar mais, ele vai lá estudar R. E Tableau é uma ferramenta de visualização igual ao Power BI. Se você aprender Power BI, você também aprende Tableau. O fundamento das duas é exatamente o mesmo. Então, eu ensino a ferramenta que é mais utilizada, porque a maioria das empresas usam e, portanto, você tem uma oportunidade maior do aluno se empregar. E aí, se ele entrar numa empresa que tem Tableau, cara, uma semana ele aprende o Tableau porque é exatamente igual o Power BI. O meu papel como professor e fundador da escola EAD é empregar as pessoas. Então, eu tenho que tirar tudo que é supérfluo, tudo que é palavra bonita para enganar aluno, eu tenho que tirar tudo isso e deixar só o que ele vai ser avaliado, só o essencial, tá bom? Pergunta do Igor. Aprender Power BI é fundamental? Sim, Igor. Ainda mais se você for trabalhar como analista de dados, tá? Tem vídeos aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui para você ver o plano de estudos para o analista de dados. Você vai ver lá que Power BI
é importante trabalhar, mas é fundamental, principalmente para o analista de dados, tá? O user aqui. Ciência de dados é um dos caminhos para trabalhar com inteligência artificial? Vamos lá, vamos separar aqui, né? O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um nome popular agora que deram para algoritmos. Mas o algoritmo, que essa inteligência artificial, né, que a gente nomeou como inteligência artificial, ele é um algoritmo que está dentro da família de Machine Learning, que é uma ferramenta do cientista de dados. Então, o cientista de dados é a pessoa que cria a inteligência artificial. E assim, você vai trabalhar com inteligência artificial se você for contador, se você for social media, se você for gestor de tráfego, se você for, analista. Cara, qualquer profissão a partir dos próximos meses vai trabalhar com inteligência artificial. A inteligência artificial tem duas fases, a gente está na primeira, que é agora a gente vê esses aplicativos, site de inteligência artificial, né? Que é onde você sobe o dado, ele analisa, ou você sobe um PDF, ele te extrai o texto, assim por diante. A segunda fase é quando essas inteligências artificiais, né, entre aspas, esses algoritmos que são treinados pelos cientistas de dados, eles vão integrar os dispositivos. Então, vai ter inteligência artificial no seu celular para fazer tradução automática de idiomas. Vai ter inteligência artificial no seu celular para marcar médico, para te avisar de consultas, para marcar horário de você tomar remédio, para você marcar seu peso, seu batimento cardíaco, para você resumir livros, para você ser avisado de alguma coisa. Então, a inteligência artificial vai estar no teu telefone. E vai estar também nas ferramentas de trabalho sua. Você vai ter, por exemplo, um assistente para te ajudar a escrever código. Você vai ter um assistente para te ajudar a fazer análise. Você vai ter um assistente para te ajudar, por exemplo, a criar o melhor indicador, para fazer apresentações e assim por diante. Então, a inteligência artificial, ela vai ser integrada nas ferramentas de todas as profissões. Você vai trabalhar com isso de alguma forma. Agora, você criar a inteligência artificial, você treinar os algoritmos que são chamados de inteligência artificial, quem faz isso é o cientista de dados. Então, resumindo aqui, o cientista de dados é sim um dos caminhos para você trabalhar com inteligência artificial, criando ela, né? Treinando ela, tá bom?